A gente fala dos clubes, penso na maturidade do esporte em geral. E aí você deu o exemplo da NBA, em função do que eu falei sobre o Vicentini, e acho que ele tem uma visão boa, a NBA tem uma visão interessante sobre esse processo, inclusive dos ativos digitais, com um app já bastante bem estruturado, narrações específicas para torcedores de clube, tem algumas coisas ali que já são alguns passos em relação à personalização da experiência e ao uso de recursos tecnológicos para aumentar o teu engajamento com aquele esporte. Aqui no Brasil, é futebol só mesmo ou vai dar para usar esse tipo de recurso em outros esportes também? Olha, eu acho que dá para usar em todos os esportes que a gente quiser. Sim, né? Mas não na teoria, assim, na prática mesmo. Na prática, não, sim. Hoje, o Grupo Tiles tem parceria, em grande maioria, com clubes de futebol, mas a gente tem ativos de outras modalidades. Então, aqui no Brasil, a gente tem o MBR, por exemplo, que é a primeira equipe de esportes do Brasil, né? Que venceu campeonatos de Counter-Strike, de Valorant, que é uma modalidade nova, que nasceu com a evolução da tecnologia, é uma modalidade nativa digital, mas também ainda está se apropriando desse lugar da blockchain. A gente teve, eu acho que, se não me engano, parceria já com ATP, Fórmula 1, UFC. Então, esses são lugares reais. Eu acho que todo o setor esportivo, independente da modalidade, tem potencial de uso. Tá? O que a gente tem hoje, na prática, é um pouco mais enxuto, porque também a gente precisa conseguir desenvolver de forma sólida para daí crescer. Né? E aí o futebol foi uma aposta do grupo, principalmente por esse caráter de muito mainstream, muita hype de cultura, né? Então a gente atinge muitas pessoas ao mesmo tempo. Eu acho que foi num momento muito oportuno, em que o cripto também estava ali crescendo muito no cenário, né, do entendimento comum, mas eu tendo a dizer o seguinte, existe o entendimento da sociedade sobre cripto antes e depois de fan token. Muita gente nunca tinha... ouviu falar de Bitcoin, mas só, e ouviu falar de fan token, mas não tinha nenhuma interação com esse universo. E foi comprar o fan token não porque entendia de cripto, e não porque entendia de tecnologia, mas que é apaixonado pelo clube dele. O que o clube dele lançar, ele vai comprar. Né? Ah, é uma camisa nova? Eu vou comprar. É uma caneca? Eu vou comprar. É um ativo digital? Eu vou comprar também. Com a vantagem de que esse ativo digital ele não se deteriora, né? Ele tem no máximo uma flutuação de preço natural, mas você pode manter ele ali para sempre. Se um belo dia você acordar e ele tiver valorizado igual o Bitcoin, que do nada bateu, né, 100 mil dólares, quanto de gente não reativou carteira que nem lembrava que tinha? O fan token pode acontecer a mesma coisa. Sim. Mas, para além disso, vai ter utilidade. Né? Então, de repente, você descobre que você tem um fan token que daqui 10 anos vai te dar acesso exclusivo a uma hospitalidade do clube. Não sei, claro. Né? Criando aqui algumas conjecturas. Sabe, eu gosto muito de um estudo do professor Thomas Malone, do Centro de Inteligência Coletiva do MIT, onde ele fala que engajamento é uma equação onde você mexe com 3 variáveis, amor, dinheiro e glória. Ou a pessoa gosta daquela empresa, ou aquela empresa dá algum tipo de benefício financeiro pelo engajamento, ou dá status, algum tipo de benefício social. Nesse caso, há a possibilidade de trabalhar esses 3 pilares, porque o torcedor é um apaixonado por definição, porque através de contratos inteligentes e dos modelos tokenizados, você consegue dar benefícios financeiros para quem já está envolvido no processo. Então, você tem ali uma justificativa para que ele tenha esse engajamento e dá status, o que também é uma informação, uma forma relevante quando a gente fala de torcedor. Ele quer se diferenciar, ele quer ser mais torcedor, mais apaixonado do que o do lado. E essas provas de amor que o torcedor vai dando para o clube, elas podem ser capitalizadas pelo clube num ecossistema que pode ser muito proveitoso para todo mundo mesmo. Perfeito. Um ponto fundamental para que isso aconteça é governo, né? O quanto a gente já conseguiu avançar em termos de regulamentação, aonde estão
as regras e normas que regem essa história toda? Não, muito bom. Eu adoro falar sobre isso, né? Eu cuido muito dessa parte regulatória, também tô até daqui a pouco eu vou para um evento com o Banco Central. Eu acho que a gente está caminhando, mas quando a gente fala de fan token, quando a gente fala dessa aplicabilidade de contratos inteligentes no setor esportivo, a gente está um pouquinho mais distante ainda. Por quê? Porque o processo regulatório, ele está começando onde o cripto está mais difundido, que é inegável, que é o sistema financeiro, né? Então, a gente fala de Banco Central, fala de DREX. Então, hoje, toda a parte legislativa olha muito mais para desses 3 benefícios até que você falou, para os ganhos financeiros, né? Como é que vai funcionar isso? Né? Como é que vai funcionar essa troca? As pessoas correm riscos financeiros, porque quando você fala de perfil de investidor, né, você tem que entender, poxa, ele tem consciência que ele pode perder o dinheiro dele, ganhar, que o mercado tem uma lógica particular. Então, eu entendo que hoje, regulatoriamente falando, a gente está no mundo, o Brasil assume uma posição de muito protagonismo, a gente tem uma regulação bastante favorável à adoção de cripto, à adoção da tecnologia blockchain, mas ela ainda tem um recorte bastante focado na operação financeira, tá? Então, na inovação do que hoje a gente tem como sistema financeiro. Eu entendo, e pelas conversas que eu já tive em Brasília, né, com tanto algumas pessoas do Legislativo como algumas pessoas do Executivo, esse seria um segundo passo. Eles sabem que isso existe, eles entendem, a gente conversa sobre, tá, como é que a gente vai regular isso? Como é que a gente vai trabalhar para garantir segurança jurídica, seja para as empresas, né, porque eu acho que quando você tokeniza o relacionamento de um fã, que é também um potencial consumidor de outras marcas que se associam com esse clube, como é que eu vou garantir segurança jurídica para essa empresa investir nisso? Como é que eu vou garantir segurança jurídica para o torcedor, para o usuário, né? E como eu vou estar, de fato, poder ser fiscalizado e regulado pelo governo. Então, a gente tem conversado, eles sabem que isso existe. Hoje, no entendimento da CVM, como o fan token, apesar de poder oferecer benefícios financeiros, ele não tem essa finalidade na sua essência, ele foi criado para a utilidade, né? Para eu entregar para os torcedores benefícios que não necessariamente financeiros, benefícios que vinculem mais essa questão da paixão e do status. Então, no entendimento da CVM e pelo marco regulatório 14478 da Lei de Criptoativos hoje, os fan tokens não são enquadrados como passíveis dessa legislação, tá? Eles estão num lado meio que à parte. Em algum momento eles vão se correlacionar. Mas nesse momento, a gente ainda está entendendo como regular o que é ativo financeiro por essência, para daí falar desses colaterais, né?